Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É tanto mestre, é tanto fundador que nós ficamos até constrangidos. Ah, querido. E ainda mais quando acontece, às vezes, no caminho, um ponto de interrogação. Eu me recordo que nos meus tempos de faculdade, nós tínhamos um professor que tinha o hábito, quando chegava na aula, a revelia, ele sorteava fulano de tal para dar aula para os colegas. E o assunto é tal. Olha, termina até a aula. Porque conversar com os colegas é fácil, um para o outro, simples. Mas quando toca de demonstração do intelecto, aí fica difícil. E eu estou assim nessa posição hoje, por incrível que pareça, apesar da mania que é suspeita, de me chamar de mestre toda hora. Tem um ex-aluno daqui presente que veio para me espiar hoje. Eu já olhei para ele e já fiquei todo o tempo. O que eu vou dizer? Eu vinha pensando em falar numa coisa e a coisa já está começando a mudar. E no momento que a nossa irmãzinha faz os pedidos de auxílio, pela situação que se encontra no nosso país e a proximidade do Natal. Eu não vou falar bonito que nem o Gui. O Gui fala, eu sou do antigamente, eu já estou aí no crepúsculo da minha existência aqui nesse planeta, já estou falando do antigamente, ele é moderno. Mas eu fui surpreendido hoje, quando eu peguei a 0 hora e li no rodapé dela um pavor que se encontra e que nós encaminhamos nessa terra adorada que se chama Brasil. E agora com essa solicitação da nossa irmãzinha, eu trago um dado aqui para ver se não é de preocupar. 65,7 mil pessoas entraram na pobreza total aqui na nossa pátria do ano passado para cá. 65 mil pessoas. Pobreza mesmo. Que a renda deles é 2 dólares por dia. Vamos botar aí a 3 reais, a 6 reais por dia para uma família. O que eles comprariam com 6 reais? E aí então as coisas começam a descambar. Daí então, como disse aqui o nosso amigo, que o Platão complicava as coisas, mas não é bem isso. Ele apenas aprofundou, ampliou, abriu janelas para o infinito na abordagem do problema do aprendizado e, por conseguinte, ou da memória. Mas eu vou procurar simplificar mais. Se vier falar muito em memória, né? Já tentaram procurar saber o que é a memória? Alguém já procurou saber o que é a memória? Eu vou simplificar mais para evitar assim essas complicações de Platão. Existe um videotape da vida, que ele é dividido em A, B e B, C, D e F. Então, a letra A, o consciente, cabeça do gravador, cabeça do gravador, por onde passa a leitura é unidade
passagem e processamento de tudo que acontece ou da gravação que está sendo feita. Eles aqui estão se referindo à gravação. Depois vem o B e B, linha de flutuação entre o consciente e o inconsciente. Essa linha de flutuação entre o consciente e o inconsciente é o que vai na criatura encarnada, das coisas que estão acontecendo agora com a perfeita consciência, e automaticamente está sendo flutuado para o inconsciente, passando pelo semiconsciente. Quer dizer, ele passa por ali e vai armazenar lá. O que é o inconsciente? Eu já vou mais direto. O inconsciente é o arquivo da criatura humana, encarnada e desencarnada, principalmente do espírito desencarnado, porque ele vai acumular toda a sua história, de todas as existências que ele teve, até vamos supor a atual encarnação. Ele está acumulando. E a partir da atual encarnação, o Gui, reencarnado agora, no inconsciente da presente encarnação, porque essas alturas ele já esqueceu de todas as coisas, os fatos acontecidos em encarnações anteriores. E começa então a acumular no inconsciente os fatos da atual encarnação. Deu para entender? Deu para entender, gente? Sim, sim. Bom, depois vem o inconsciente, vida atual e vidas anteriores. Eu acabei de explicar. Esse aqui está na letra B e E. Depois vem o núcleo dos instintos. Bem, meus irmãos, isso aí, então, quer dizer que a consciência é isso aí. E seguindo, então, viagem para o assunto adiante, no tempo, eu não vou falar. Bom, isso consciente e inconsciente é tudo pertencente à memória. A nossa memória, eu esqueci desse termo. A nossa memória atual, trazendo flashes, às vezes, de fatos ocorridos em vidas, em existências. O pessoal tem a maneira de dizer vida. Vida é uma só. Existências anteriores. Ele vem acumulando. Bem, Santo Agostinho conseguiu explicar o que é o tempo. Então, hoje, de repente, assim, tem até uma música do Cazuza que eu falei em outra oportunidade aqui, o tempo não para. Mas quando a gente diz o tempo não para, então porque se trata de algum objeto. Se o tempo para, é porque ele tem movimento. Movimento ele tem. Mas ele não marca minuto, segundo, a hora. Esses são os movimentos do tempo. Eu vou citar aqui, meus irmãos, que o relógio já começa a disparar, um diálogo que eu escutei de um pai e de um filho. De um filho presidente para um pai ex-presidente. O Bush falando para o pai: pai, tu fostes o maior presidente dos Estados Unidos. Tu fostes o maior companheiro dos Estados Unidos. Tu foi o melhor pai dos Estados Unidos. Enfim, tu és insubstituível. Daí beijou o pai, deu as costas, e quando ele já ia saindo, o pai, o Bush pai, disse para ele: meu filho, eu te amo. Um dia, os dois depois, ele desencarnou.
Vocês viram que diálogo maravilhoso que deve ser dito, quase que de hora em hora. Não é uma vez quando encarna e outra quando desencarna. Mas às vezes é tarde dizer eu te amo. Que palavra tão fácil, tão bonita, tão alegre de dizer, e que há tantas às vezes representam pronunciar essa palavra. A palavra te amo. Eu, certa feita, meus irmãos, fui convidado para fazer uma palestra na Secretaria do Bem-Estar da Prefeitura de Capão, para as mães de filhos especiais, em especial de Capão. Mães que havia num grupo, aproximadamente de 30 pessoas, que escondia o filho de vergonha. Outras, o que eu fiz para merecer para ter um filho assim? Outras, que o filho seria assim como uma espécie de um trastezinho que estava ali, não me incomoda, agora não posso, etc, etc, etc. E eu comecei a palestra assim: mães queridas, vocês já imaginaram que se trata de criaturas que Deus, na sua infinita bondade, escolheu para ser mãe de uma criatura que precisava reencarnar, necessitando do amor e do carinho maternal? Por que esconder o filho? Ele é um ser igual a nós, ou melhor, porque ele veio resgatar problemas de existências passadas. E hoje ele está aqui dando alegria, e tu fostes a escolhida, viste só que maravilha, tu fostes a escolhida. Daí vem aquela história, muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Tu poderás ser uma dessas pessoas escolhidas para passar por aquela portinha estreita, enquanto outras que estão relegando os filhos, a porta é larga e as oportunidades são escassas. Depois, lá pela quarta ou quinta palestra que tivemos oportunidade de ter com essas mães, nos tornamos muitos amigos, encontrávamos na rua, pediam que eu fosse visitar, e eu ia visitar, tinha oportunidade, e dando carinho quando me apresentava o filho, mais para ele, às vezes, do que para os próprios pais, porque ele estava ensinando os pais a ser alunos. Mas, infelizmente, surgiu a desconfiança que eu estava me aproveitando da oportunidade para fazer política, como tudo nesse Brasil, e pediram então para a assistente social que suspendesse aquelas palestras que iam ser trocadas por outras atividades. Eu fiz o papel do beija-flor. Eu levei a minha gotinha de água para apagar aquele incêndio. E mais tarde fiquei sabendo de muitas que até hoje comentam esta passagem por lá, de alguém que tem muita vontade de ser espírita. Não custa nada, é de graça. Que coisa maravilhosa foi Santa Maria, em entrevista da televisão, aquele grupo de enfermeiros, etc., que entraram nos corredores cantando, e aparecia numa porta uma moça em soluço, chorando, achando a coisa mais linda, a alegria que ela trouxe para a mãe dela que estava com problema de câncer. E a alegria daquelas crianças todas do hospital por ver este grupo levando essa beleza.
são coisas que nós também podíamos fazer. São oportunidades que perdemos às vezes de ajudar e levar um pouco de amor aos necessitados. Bem, meus irmãos, vocês devem ter, não tem quem não está ao par dessa verdadeira bomba que explodiu no nosso amado Brasil há dias atrás. De alguém que seguiu fielmente o que o Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus títulos, disse: o escândalo é preciso acontecer, porque é a oportunidade que as máscaras caem. É do escândalo que caem as máscaras. Em todas as áreas. Nos referimos a João de Deus. Este cidadão, que há pouco eu conversava com o Guilherme, que a nossa federação deveria tomar a peito e dizer, não por através de uma notinha, que algumas emissoras disseram e outras não, que infelizmente essas coisas acontecem porque ele não é espírita, ele é espiritualista. E ficou por aí. Enquanto isso, uma das emissoras não tem um noticiário que traz, porque agora tem 200 pessoas, 5 já estão sendo ouvidas hoje em São Paulo, e tem umas gaúchas aqui que também estão no mesmo rol, que deverão ser escutados também, se de fato aquele comportamento aconteceu ou não. Mas, minha gente, muito mais longe nós poderíamos ir. No entretanto, as horas nos correm, alguma coisa ainda tem que se falar. Garanto que aqui dentro mesmo tem pessoas que não sabem distinguir ainda espírita de espiritualista. Então a gente procura esclarecer para quando vierem com esse tipo de conversa, mesmo que não tenha muita crença, a nossa doutrina. Gente, aqui tem uma colega minha, a outra não está aqui, que nós temos curso superior aí, nós não somos nenhum burro, tão ignorante assim, para estar defendendo uma doutrina, como é a doutrina codificada por Kardec. Não tem. Kardec, por exemplo, pertencia ao grupo. Fugiu é um grupo. Deixa eu falar. É um grupo que nasceu em Paris. Bom, não importa. É um grupo sério. Maçonaria. Hein? Maçonaria. Maçonaria, da maçonaria. Eu mesmo, meu avô paterno, era grau 33 da maçonaria, era grão-mestre da maçonaria na cidade de Montenegro, e tem dados dele lá. Tenho 2 filhos maçons também, mestre. E o que se prega dentro da maçonaria, a referência que se faz com respeito à doutrina espírita, é tão grande quanto a que nós pretendemos e fazemos aqui dentro da nossa casa. Então, que haja essa explicação, que esse trabalho que o João de Deus está fazendo, fez, e no passado fez, e se perdeu no caminho.
está dando toda essa confusão, então está havendo essa mistura, não temos nada que ver aí. E temos condições de explicar e provar o que é o espiritualista e o que é o espírito. Nós temos uma doutrina. E essa doutrina composta de 3 pés. Ciência, que é o que comprova os fatos, os acontecimentos. A filosofia é a ciência que nos ensina a pensar. E a religião. A religião, meus irmãos, é aquele sentimento que nós temos dentro de nós. Emmanuel, no seu livro, Emmanuel diz isso. E há religiões que é de acordo com os interesses de quem funda. A nossa é espiritual. Mas tive também compensação, porque eu sou fã incondicional desta criatura, porque ela é uma das criaturas que ajudou o Brasil a tomar pé. Doutora Janaína Pascoal, advogada criminalista, que defendeu, que foi autora do impeachment, e que se declarou espírita, ela e a família dela toda, defendendo a nossa doutrina ontem, explicando o que é o espiritismo, que se ele tem compromissos e dívidas a pagar, que pague. Ele deve pagar sim, pelo que ele está fazendo, se for provado tudo que estão dizendo. E onde a fumaça for. E a Janaína defendeu com aquele tom de falar. E esta voz, minha gente, é tão importante nesse Brasil, que ela foi eleita com uma votação recorde em São Paulo, 2 milhões de votos para deputada federal. Vejam a credencial dessa nossa irmã espírita, que luta pela sociedade, que luta pelas coisas direitas e retas de toda a irmandade, indistintamente por sexo ou religião. A teoria, meus irmãos, é muito bonita, ela brilha, mas quando chega na prática, é diferente. Nem tudo aquilo que se aprende nos livros, quando chega na prática, exercita exatamente igual. E eu posso falar de cátedra, porque eu tenho a insignificância de 6 primos irmãos médicos da família, e é o que eles mais comentam. Tenho 5 primos irmãos advogados, tenho 4 primos irmãos engenheiros, tenho 3 primos irmãos odontólogos, quer dizer, tem de tudo. A família é muito grande, filhos de um imigrante alemão que trouxe com ele a religião anglicana. E lá no interiorzão de Santa Maria, aonde ele encontrou a minha avó, uma índia, e casou e tiveram 11 filhos. 6 filhos homens e 5 filhas mulheres. Que pediu a bênção para os meus avós ao dormir e ao levantar. Meu pai e minha mãe, é para tirar leite de tal vaca hoje? Sim, vai lá e tira dessa. O que tu vai para a roça? E tu o que vai fazer? Tu vai cuidar da casa. Sim, senhora. Eu diz, mas hoje eu tinha uma balada, pô, eu vou ter que lavar a casa, vou ter que lavar a louça, pô, eu tinha uma baladinha para ir. Conheciam esses meus avós pelos olhos. Eu fiquei órfão de pai aos 2 anos. E a minha memória
até hoje, me traz a presença, eu, um gurizinho de 2 anos, na porta conversando com meu pai, ia dizer: meu filho, não entra, papai está doente e tu pode ficar doente. E ali, puxa uma cadeira e senta que nós vamos conversar. Eu puxava a cadeira e ia conversar. Ele veio a desencarnar logo em seguida. A minha irmã reencarnou 6 meses depois que ele desencarnou. E a minha mãe, a dona Almerinda, espírita, ensinou a todos nós, apesar de termos sido evangelizados inicialmente da igreja anglicana, a que deveríamos tomar aquela reta da doutrina espírita. Até hoje que eu estou flutuando, da aurora da minha existência, do crepúsculo da minha existência, eu guardo aquelas lembranças maravilhosas. A minha memória me traz até hoje os brinquedos de Natal que nos era dado e acreditávamos no Papai Noel. Às vezes ela levantava, ela era telegrafista da Benção Ferro, ela levantava e espiava na veneziana da casa. Olha, uma luta passando aí. Mas parece que nós fazíamos um tipo de uns casebrezinhos no pátio, cheio de folhagem, taquari, botava capim para ganhar presente. E lá tinha uma bola de borracha, era uma bola desse tamanho, dava uma bolaça, uma pessoa chupava até a alma. E ali era o nosso brinquedo. Como não dava para comprar mais brinquedo, eu fabricava meus trenzinhos com a lata de azeite, salada. Gente, quem conheceu, fazia o furinho, botava estopa, nada de santanaria querida, está lá na porta. Botava estopa, botava fogo, eu saía fazendo fumacinho, puxando lata de sardinha, os vagãozinhos. Brincava no pátio ali dia e noite. Infelizmente, os jovenzinhos de hoje não sabem nem o que é isso. Brincava com o diabo, que a minha irmã ganhava de Natal e eu tirava uma lasquinha. Sabe o que é diabo? Tem muitos que não sabem. E assim por diante. Nos aproximamos do Natal. Dia que se convencionou ser o dia que Cristo provavelmente teria nascido, 25 de dezembro. Há controvérsias. Dia de paz, de harmonia, que todos se encontram e se abraçam. Por que não é assim o ano inteiro? Por que até ali novembro eu pontapé na canela e outras coisas, discussões, mortes das maneiras mais estúpidas que está acontecendo? Eu trabalhei com uma profissão, gente, que lidava muito próximo dessas coisas que aconteciam. A minha trajetória dessa encarnação é uma trajetória que me pergunte o que eu ainda não fiz, não o que eu já fiz. Passei por essas experiências todas. E quando a gente chega num grupo como nós estamos reunidos assim, a gente tem uma sensação interior que o espírito teme. Ainda mais quando ele já está percebendo que a sua casa de aluguel nessa existência já está o cupim pegando. Que já está na hora de ele voar. Percebe? A morte não existe. A morte não existe, existe a morte física. Isso aqui é como disse a de Sete. A vida não começa no berço e tampouco termina no túmulo. Nós já existimos antes de deitarmos no berço e continuaremos a existir antes mesmo de chegar perto do túmulo. Nas diversas orbes que tem após a crosta terrestre, as 7 principais orbes. Portanto, minha gente, vamos trabalhar para o amanhã. Vamos preparar o nosso retorno. Que poderemos ir longe, mas às vezes
tropeços no meio do caminho. Acontece. Procuramos esticar o máximo, se bem que esticando demais, às vezes, se compromete com algumas confusões, que nem o João está terminando a vida dele do jeito que ele está terminando. Começou tão bem, ajudando aqueles que necessitavam, e agora está fracassando. A todos vocês que não tivemos oportunidade de nos ver até o dia 25, desejo, juntamente com a minha família e demais irmãos dessa casa, um Feliz Natal, alegria permanente, que faça o que nem canela, canela, espiche mais um pouco o Natal, até 10 de janeiro, Gramado, façam isso, porque nós aqui estamos permanentemente festejando o Natal, porque estamos nascendo todos os dias. O dia que o Guilherme e outros companheiros, a nossa irmã Diana e etc., vem aqui e traz um recado para nós, eu sou o Ney, aquele nosso filósofo. Quanto mais eu acho que sei, eu vejo que nada sei. Chega a Diana, conta uma história, mas isso aí, veio o Guilherme conta a história. Esse guri que começou, graças a Deus, nessa casa, ele é um dos tijolos dessa casa. Não sei se eu consegui te enfrentar hoje, espero que sim, tá? Está me devendo, agora eu vou te espiar as tuas. E os irmãos que ao retornarem aos seus lares, que retornem todos em paz e harmonia. E aqueles que puderem se lembrar desses 65 mil que eu há pouco falei, que estão na pior das misérias, tragam uma lembrancinha que a gente possa repartir. Não estará faltando na mesa de ninguém. E que ao sentarem as suas mesas fartas, graças a Deus, lembre-se daqueles que não têm nada. E ao desfrutarem de vossa saúde, de suas saúdes, lembre-se daqueles que estão enfermos. Façam uma prece por eles. Vocês não têm ideia do poder da prece. Vocês não têm ideia da força que tem o Espírito. A todos vocês, muito obrigado. E até o próximo encontro. Retorno em paz e harmonia. Obrigado.